Bora ver aqui os Pokémons mais esquecidos do Você Se Lembra, vídeo de 3 semanas atrás. Vamos lá, vê se são esquecidos mesmo. Forma totalmente aleatória, me deu muita vontade de fazer um vídeo sobre pokémons esquecidos da franquia. Seja pelo jogo, pelo anime ou por qualquer outro pacote promocional que a Game Freak ou a Pokémon Company possam ter feito, esses pokémons da lista certamente foram muito esquecidos. Mas assim, eu selecionei 9 deles, um pra cada região. Ou seja, a mesma região não vai ter outro pokémon esquecido. Eu vou colocar o que na minha opinião é o mais esquecido pra cada uma das gerações e talvez eu atualize isso aqui quando a Gen 10 sair. Mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Antes de vocês assistirem esse vídeo, comenta aqui embaixo, por favor. Qual pra você é o Pokémon mais esquecido de toda a franquia? Se você não lembrar o nome, por exemplo, bota Pokémon Formiga pro Durant. Tô te dando só Cara, se você não lembra do nome é porque realmente deve estar meio esquecido. É uma boa métrica. um exemplo. Mas o importante é participar aqui embaixo. Vamos ver se a gente vai acertar. Tanto os meus quanto os de vocês vão acabar se completando. Mas lembre-se, tá? Um Pokémon pra cada região. Então vai ter 9 nessa lista. Começando diretamente por Kanto, nossa querida primeira geração. E sim, a maioria dos Pokémon são bastante lembrados, até porque Kanto é muito lucrativa. Mas tem alguns exemplos, né, de Pokémons que Vamos ver. bem menos lembrados ou destacados. Eu acho que na minha opinião... Tangela, Vileplume... Tudo bem que o Victreebel ele era do James, né? Mas deixa eu ver outros. O Sparrow e o Spearow são relativamente abandonados. Ou não, o Dodu e o. Dodu? E Dodrio? É Dodrio? Agora eu não lembro. Lictang não, Lictang é marcante pra caramba, porra. O Seaking todo mundo lembra dele. Farfetch teve coisa relevante dele recentemente. Executor e o outro lado, não, os ovos não tanto, mas a árvore sim. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Opinião seria o Lictang. Embora ele tenha aparecido Não, no mano. Legend Arceus, fazia tempo que ele não aparecia Assim, ok, competitivamente. ok. Assim, ele tá falando que não são usados pela franquia, mas o Lictang é um bem marcante, né? Ele teve até uma evolução mais pra frente na franquia. Então, eu acho que ele é um Pokémon clássico, né? Ele é bizarrão, diferente. E bem marcante, sabe? É tipo uma das coisas que você imagina com Pokémon, o estilo do olho, né? Ele já tem uns traços arredondados que vão virar padrão no futuro, mas ele é tipo uma tartaruga careca com uma língua sem o casco, né? Meio bizarro. É desse tipo de coisa que a gente gosta. Pokémon estranho. É um Pokémon bem fraco. Até o Lick depois da evolução, continua também bem fraco. E no anime, ele até teve um pequeno destaque, né, com o lance com a Jessie, mas é pra uma parte bem curta. E eu diria que entre os fãs de Pokémon, ele até tem um nicho por ter um visual um pouco destacado. Ele é meio nostálgico, aquele visual de bichinho dos anos 90. Mas eu vejo pouquíssimas pessoas falando do Lictang, então pra mim, de canto, ele é o mais esquecido. Da segunda geração, a gente tem o Shuckle, que inclusive dos Tazos de Pokémon era o meu favorito. Eu achava o Tazo do Shuckle muito maneiro. Até porque ele era 4 em tesoura também. Vocês lembram? Aquele que... Caras. Porra. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história macabra pra contar com o Shuckle. Não sei quando foi isso, cara. Foi em 2008, 2010, não lembro. Caras, eu tava procurando. Eu não tava procurando. Tava andando pela internet. E aí eu achei um um hentai, que não era um hentai, mas tinha uma série de imagens, né? De Pokémon do Shuckle. Aí eu falei, não é possível. Falei, não é possível. O Shuckle não, cara. Não é possível. Aí sabe o que é, né? A curiosidade matou o gato. Eu cliquei. Eu cliquei. Sabe qual que é o pior? É que dá voltas que você não imagina que vai dar. Porque o Shuckle... As imagens trabalhavam isso, né? No episódio que ele aparece de Pokémon, ele meio que tem um negócio de controle mental, hipnose, alguma coisa assim. Daí você já imagina onde que vai dar. Ok, parei. Caras, desde então, a regra 34 se tornou uma verdade absoluta pra mim. Desde então, eu acredito fielmente na regra 34.
Ok. Então é essa história que eu posso contar. Mas realmente ele é Que era meio pedra, papel, esquecido. tesoura. Esse Tazo quadradinho era bem legal, mas o redondinho era mais bonito. Competitivamente falando, ele não é tão ruim assim, ele tem uma defesa bastante alta, mas no anime o Shuckle teve pouquíssimas aparições. Ele quase que virou um meme na franquia Pokémon, né? Ele é tipo o Pokémon que aparece no fundo ali do avião quando eles estão viajando. Então, tipo, ele aparece, mas é sempre um background. Muito parecido com o próximo dessa lista também. Eu até diria que pela comunidade de Pokémon, ele é mais conhecido pelo meme de ser um sumido mesmo. E aí que a gente entra meio que na incógnita, né? Porque se ele é o lembrado por ser esquecido, então ele é lembrado ou ele é esquecido? Mas enfim, o Shuckle pra mim é o da segunda geração. Terceira geração, que pra mim é o Pokémon mais esquecido de todos os tempos, mais do que qualquer uma das outras, é o nosso amado Tropius. O Tropius eu sempre zoei. Porra, na época que ele saiu, na cartinha, geral achava ele... Não geral, mas a minha comunidade achava ele interessante. Que ele é quase um dragão, né? Ele é um dinossauro dragão, visualmente falando. E... Só que... ele fica meio... tá lá, né? Eu acho que ele só fica meio... Eu acho ele maneiro. Mas acho que ele só fica meio tá lá. Tá lá. No card game eu acho que nunca teve tantas cartas boas. No anime não sei se foi usado que eu não vi. No jogo também não sei. Mas nunca me fez falta. Eu nunca vi o Tropius no top 10 de ninguém. Vamos dizer assim. De tudo que a gente já viu de Pokémon aqui na live com os meus amigos, eu nunca vi o Tropius no top 10. Vou falar, eu gosto. Mas ele fica nisso aí. O povo gosta. Acabou. Ele na nossa série, tanto no Nuzlocke quanto no jogo normal. E acho que um dos maiores problemas do Tropius é que competitivamente ele é muito inútil. Os status dele são separados de uma forma nada a ver. Ele é meio pato, sabe? Ele nada, anda e voa, mas não faz nada disso direito. E aí eu acho que dentro do cenário, das aparições dele no anime, o Tropius ele é sempre o Pokémon de fundo. Quando os personagens chegam em algum local que tem uma pradaria, uma coisa aberta, o Tropius é sempre o Pokémon que tá comendo uma fruta. Ele é aquela paisagem, é o que contempla ser um lugar grande, mas ele por si só não tem muito destaque. Mas eu acho que a comunidade de Pokémon gosta muito do visual do Tropius. Eu acho que falta pra ele uma pré-evolução, né? Pra mostrar o quão legal ele ficou, uma mudança aí nos status dele. É esse negócio de Pokémon ter pré-evolução e tal. Eu gosto, não é que eu desgoste, mas não parece que fica implícito que todo Pokémon tem uma pré-evolução, caso ele não seja geneticamente modificado, né? Porque assim, como a natureza de Pokémon é estranha, a gente imagina que tem Pokémons grandes, eles são puramente Pokémons que já se reproduzem grande, né? Nasce do ovo daquela forma e cresce daquela forma. Porque as mudanças ocorrem pela evolução e não pelo crescimento. Mas aí você tem situações como o Kangaskhan ou o Marowak, o Cubone. Talvez uma mega evolução pudesse consertar. Porque o Kangaskhan já nasce adulto carregando o filho, pois muito esquecido. Quarto da lista, cara, na quarta geração... E o filho nunca cresce também. Tinha alguns bons nomes, mas eu acho que fico com o Wormadam. Ele aparece no remake também, e se eu não me engano ele aparece no... Pô, realmente, isso aí eu nem lembrava da existência. Então, foda-se, ele é um esquecido mesmo. Legend Arceus também. Competitivamente é um Pokémon bem fraco. E no anime ele teve, sei lá, umas 3 participações, mas nada muito eminente, sabe? Até porque ele é o Kakuna dessa região, né? Eu acho que o conceito dele é um conceito bem legal. Nem acho que a Game Freak explorou isso de uma forma errada. Eu acho que só ele é um Pokémon esquecido. Isso acontece mesmo. Seja por causa do visual, ou a pouca aparição no anime, ou por ele não ter grandes destaques no TCG também. Então, sei lá, o Wormadam é a quarta geração. Quinta geração, a gente tinha algumas boas opções. Inicialmente, eu achei que o Berriai poderia ser a melhor opção possível para os Pokémons esquecidos da quinta geração. Mas eu acho que competitivamente ele funciona bem com o design dele é legal ele tem também. Uma move pool melhor. E no anime ele teve alguns episódios focados nele, né? Com a temática alienígena. E por causa disso, eu troquei o Berriai e eu acho que o Hitmore é o mais esquecido. Por mais que ele seja o rival do Durant, que também é um Pokémon esquecido, eu acho que o Hitmore é mais. Até porque eu acho o Hitmore praticamente inutilizável dentro do competitivo. E assim, embora ele tenha... Eu acho ele legal. Acho ele o rosto dele, ele é meio que um tamanduá, né? Um tamanduá vulcão. Eu acho ele interessante. O rostinho dele é meio estranho, mas eu acho ele interessante. Tem um conceito legal, e eu até acho que um visual maneiro também. Ele não chegou lá na comunidade, tem pouca popularidade no anime, e aí depois ter status fraco faz com que ele não tenha tido muito destaque. Então eu acho que o Hitmore é o mais esquecido de nós. Lembrando que toda hora que eu falar do competitivo aqui, cara, eu acho que o Durant é realmente, mas o Durant foda-se, é uma formiga aleatória cinza sem carisma, né? Até os bichos que eram só bichos da primeira geração tinham mais carisma.
2012, 2013, tá? Tem muita coisa desatualizada na minha cabeça. Mas na geração dele ele era um cocô. Na sexta geração, eu acho que o papel fica pro Binacle. 2 bracinhos com óleo saindo de uma pedra, não é um... Horrível, horrível, horrível. A evolução é horrível, tudo é horrível. Esse Pokémon é uma desgraça. Esse Pokémon seja eliminado da face da Terra pela trombeta do apocalipse. Um visual lá muito agradável. Se eu não me engano, até na descrição da Pokédex dizem que as duas mãos, elas ficam sempre se brigando pra poder disputar quem tem mais espaço na pedra. Então ele tem uma certa criatividade. Isso é feio pra caramba. O que não melhora muito depois que ele vira o Barbaracle, né? Continua feio pra caramba. Conceito merda. A gente também usou o Barbaracle na série. No anime ele teve pouquíssimos destaques, mas talvez agora ele tenha mais e entre um pouco na graça da comunidade pra não ser um Pokémon esquecido. Porque o Barbaracle, ele vai ganhar uma mega evolução, né? Merda. Então o Binacle, ele não vai ser exatamente o Pokémon lembrado, vai ser o Barbaracle, a evolução dele. Vai dar errado de qualquer forma, porque se a Mega for irada, você vai ter que pegar essa bosta pra treinar e evoluir. E se a evolução for uma merda, vai ficar uma linhagem merda. Porque, mano, de tanto Pokémon interessante pra ter uma mega evolução, eles escolhem esse lixo. Mano, existe um sabotador na Game Freak pra fazer a franquia ficar uma bosta, não é possível. Mas pra chegar lá, você tem que passar pelo Binacle. E pelo que os rumores indicam, essa nova forma de mega evolução do Barbaracle vai fazer ele ficar com as mãos estilo roqueiro e tal. Então vai dar uma vibe bem legal. Escutem o que eu tô falando. A Game Freak, ela tá criando, pouco a pouco, Pokémons e formas pra introduzir um novo tipo pra franquia, que eu acho que vem na 10ª geração. Se eu fosse chutar, seria o tipo Som. Então você teria Toxtricity, você teria o próprio Barbaracle, né? Nessa forma roqueira mega. Eles já tentaram fazer isso com Fada, deu errado, pô. Adicionar um tipo novo aumenta a complexidade exponencialmente, né? Então não sei. Mas tipo, Som é um tipo que já tem 1 zilhão de fangames, né? Deu errado, deu. Pelo menos no card game foi removido. O Fada foi removido do card game. Cloud, entre outros Pokémon. E provavelmente essa tipagem, na minha cabeça, ela venceria Psíquico, porque afinal, você não conseguiria se concentrar, né? Mas isso é só achismo meu. Então, juntando a aparência bizarra com o jogo de verdade deu certo? Ah, que bom. No card game é engraçado, porque tipo, teve um bloco com Fada e depois tiraram Fada. Aí você tem uma edição toda que tem energia de Fada, Pokémons Fada e tal, e depois... Aí depois volta, tudo vira veneno. Aí a diferença do veneno é a fraqueza, pra identificar se é fada, veneno ou outra coisa. Estranho. O design e também com pouquíssimas aparições no anime, eu acho que o Binacle fica na 6ª gen. 7ª geração a gente tinha vários Pokémons também, mas eu acho que Delmice é o mais esquecido. Eu acho que tem gente aqui que provavelmente nem lembra o nome desse Pokémon. Eu acho que eu pronunciava Delmice, mas eu não sei se é Delmice ou Delmice. Eu acho ele ok. Não, ok. A âncora, eu acho que o maior problema... O pior pra ser esquecido é que assim, se é muito feio é lembrado, se é muito bonito é lembrado, se ele é só sem graça, ele é esquecido, né? Dele é que ele é um Pokémon difícil de encontrar em Alola. Ele até tem um nicho competitivo por causa do Arco Shot. Em algumas outras situações ele pode ser útil, mas no anime ele apareceu muito pouco e o visual também não agrada muita gente. Embora eu ache que o Delmice ele tem umas características legais, né? A ideia dele ser aquela âncora fantasmagórica pra mim é uma parada muito legal. Eu gosto dessa temática náutica, né? Mas eu sei que isso é um nicho e me agrada, mas o Delmice pra mim ele é bem esquecível. Poucas pessoas comentam sobre ele. 8ª geração. Essa geração, cara, é difícil porque eu acho que os Pokémons aqui, eles não são necessariamente esquecidos. Então eu tentei escolher aquele que pra mim mais se encaixaria nessa temática. A geração dos jogos do Switch pra cima, tudo é esquecível, tudo uma bosta. Mentira, tem alguns legais, mas tudo uma bosta. Vou manter o personagem. Porque, embora ele ainda seja um tico lembrado, que é o Pichuxin. Ele tem o mesmo lance do Tropius, né? No anime ele é usado como Pokémon de fundo, não acho ele feio, pra colocar temática de praia ou coisa assim. Ele competitivamente até pode ser útil por causa do Electric Surge, né? Eu não sei falar Electric, me trava a língua. E ele até tem uma certa popularidade entre os fãs, foi bem difícil a 8ª geração. E se ele tivesse mais evolução, né, mais espaço, provavelmente o Pichuxin teria entrado mais nesse conceito maneiro, que é a proposta dele, né, de ser esse Pokémon ambiental marinho. Mas eu acho também que ele é bem esquecido. Então, Pichuxin pra 8ª geração. E o nosso último da lista é o Pokémon que eu mais critiquei na 9ª geração. Na verdade, eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que falou tanto desse Pokémon a ponto dele não ser tão esquecido. Mas eu fico com o Flamigo. O Flamigo, pra mim, é a gota d'água da Game Freak quando questão de design. Os caras pensaram em fazer um Pokémon Flamingo, eles literalmente fizeram um Flamingo e tiraram o N, porque fica Flamigo, de amigo, já que o jogo se passa na Península Ibérica. Por isso o nome Flamigo. Na Pokédex diz que é um bando que sempre fica junto, se esconde quando tem medo e atacam todos em bando, porque em bando são mais difíceis de serem capturados. A Pokédex dele é literalmente como um Flamingo vivo. Ah, merda, é um monte de bola, tá vendo? Olha só. Um monte de bola. É um bichinho de pelúcia. Não é um animal de verdade. Olha só.
A asa é uma bola, o corpo é uma bola, as patas são redondas, não tem nada, não tem garra, não tem dedinho de ave, igual, por exemplo, o PJ tem. Tudo bem alguns Pokémon serem bola. Na primeira geração também tinha Pokémon bola. Mas tudo foi virando bola e bichinho de pelúcia. Aí não tem como. Como um Flamingo vive. Pois é. Eu acho que de toda a franquia Pokémon, o Flamingo é o Pokémon menos Pokémon. Sério, ele perde até pra uma Magikarpa. Mas enfim, essas foram as minhas opiniões sobre 9 Pokémons, um pra cada geração dos que eu considero os mais esquecidos. Dependendo do que vocês colocarem aqui nos comentários, eu posso fazer uma parte 2, passando por todas as É gerações. complicado, tipo, não tem como saber qual é o meu Pokémon mais esquecido, porque se ele é o mais esquecido, eu não lembro dele, pô. Estamos no paradoxo do esquecimento. Não vou saber, realmente esqueço. Realmente esqueço. Assim, um que eu achei que não foi muito bem utilizado na obra em geral é o próprio Raichu, né? Porque você tem um destaque dele no início do anime, com o ginásio e o drama do Pikachu evoluir, mas como ele é a evolução do Pikachu, ele meio que sempre ficou em segundo plano, né? Ele sempre sai nos card games e tal, mas é até um Pokémon que muita gente não tem apego a ele, porque as pessoas têm apego ao Pikachu. Aí o Raichu, o povo fica meio... Não tem, ele não tem a magia do Pikachu, né? Ele não tem a magia do Pikachu e ele ficou meio abandonado, assim. Aí fizeram o Raichu de Alola, que é bem legal e bem destacado. Eu acho que o Raichu de Alola é mais amado do que o Raichu. Pra você ter uma noção, isso é muito raro de acontecer. Então eu acho que eu poderia falar o Raichu. Raichu é não necessariamente esquecido, mas é um Pokémon que, devido ao destino... Caraca, o Raichu foi prejudicado pelo destino, mané. Não tem escapatória, negócio determinístico na vida dele. Ele vai ser menosprezado porque as pessoas preferem Pikachu. Bizarro, bizarro. Mas o vídeo é interessante, né? Assim, acho que os mais esquecidos de verdade nunca terão vídeo. Porque esses serão, de fato, os esquecidos que as pessoas nem botam eles na lista. Porque simplesmente passa. Você olha na lista, você ignora que ele existe. De tanto que você não lembra ele. Vamos pro próximo.